Oi, gente, tudo bom? Mais um Sexos Virtual. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Helder e hoje a gente vai continuar o tema do vídeo anterior com a mesma convidada, que é a Érica. Vou apresentar ela aqui daqui a pouco para falar das influências de gênero na carreira. A gente falou de orientação profissional e de escolha profissional no vídeo anterior e nesse vídeo a gente vai falar de gênero e carreira. Então eu vou abrir aqui para aparecer Érica. Oi, Érica, dá oi pro pessoal. Oi, Helder. Oi, pessoal. Érica, então quem não te conhece pode ver o vídeo anterior, já sabe um pouquinho das coisas que você faz, mas você pode brevemente se apresentar novamente. Então, gente, né, para quem não acompanhou o nosso vídeo anterior, a dica é que volte lá e assista, porque ficou um vídeo bem bacana. Eu sou Érica, eu sou mestranda do sexo, sou orientanda do Helder. E a minha trajetória acadêmica é desde a graduação. Eu venho tentando estudar, venho tentando compreender coisas sobre o mundo da escolha profissional. Na graduação, no meu TCC, eu estudei sobre isso e no mestrado também estou estudando sobre escolha profissional, só que agora abordando a variável gênero dentro desse contexto. Ah, que interessante, Érica. Olha só, a gente vai falar hoje sobre carreira e gênero. Na prática, todo mundo sabe o que é isso. São diferenças que são impostas para homens e mulheres e que podem trazer limites e vantagens para um grupo e para outro. Em geral, na nossa cultura, as vantagens estão para os homens e os limites e desvantagens estão para as mulheres, né, Érica? Sim. De uma forma geral, como é que você vê o quadro hoje em dia dos estudos no Brasil sobre esse tema? A gente já tem alguma coisa a dizer, essa impressão, e tem dados estatísticos, inclusive, mostrando que há diferença no salário de homens e de mulheres no Brasil, mesmo ocupando cargos semelhantes. O que é que a psicologia já tem produzido sobre isso? Então, Helder, né, diferente do que eu falei lá no outro vídeo de escolha profissional, onde se tem pouca coisa falando sobre gênero dentro da escolha profissional, a gente já encontra um pouco mais de estudos quando a gente parte para a carreira e para o mercado de trabalho. Então, a gente já encontra mais estudos por aqui, a gente já encontra mais dados dentro desse campo. Mas, assim, é um campo que ainda carece de estudos e a minha dissertação de mestrado está aí para isso, para ajudar a disseminar o conhecimento acerca dessa área, né, do quanto ainda é preciso levantar essas questões. E, assim, o que a gente percebe é que existe, sim, essa diferença salarial, essa diferença em termos de preconceito dentro da carreira. Por exemplo, a mulher ela ainda sofre muito mais preconceito quando ela acaba escolhendo profissões ditas como contranormativas, né? É muito mais comum para um homem ingressar em uma profissão socialmente vista como feminina do que uma mulher adentrar em uma profissão socialmente vista como masculina. E tem estudos mostrando, por exemplo, a engenharia. As mulheres dentro da engenharia, elas são negligenciadas o tempo inteiro, né? A sua capacidade ao tempo todo é contestada, né? Um estudo bem interessante que questiona os desafios de homens e mulheres que optam por profissões contranormativas, eles colocam que os respondentes, eu achei muito interessante esse estudo, que ele coloca que os desafios das mulheres estão muito relacionados ao preconceito e ao machismo. E eu acho que faz todo sentido. Em compensação, em relação aos homens, eles dizem que não existem desafios, porque o homem ele tem capacidade de assumir qualquer profissão. Então, a gente percebe o quanto essa questão do sexismo na profissão ela tem uma direção. Esse sexismo ele é machista, ele atrapalha a mulher, ele não atrapalha o homem. E aí, Érica, e é interessante, desculpe interromper, que não é só na escolha da profissão, é que quando se faz uma escolha contranormativa, uma série de limites já começam a surgir. Essa estereotipia da diferença profissional entre homens e mulheres, por exemplo, mesmo que a mulher consiga adentrar dentro de uma profissão e de uma carreira que é mais valorizada como masculino, parece que a trajetória dela dentro dessa carreira tem um certo limite, porque há uma expectativa que barra essa trajetória. Então, uma mulher que vai virar uma grande executiva de uma empresa. Claro que hoje em dia as mulheres trabalham em empresa, ocupam cargos de gerência, vão subindo e subindo. Mas o que a gente está querendo dizer é que para essa mulher se torna mais difícil
parece que ela tem que provar a todo momento que ela merece subir para aquele cargo que ela está subindo, né? Sim, Helder, faz muito sentido isso que você acabou de comentar. E eu acho que você também bem sabe que tem determinadas empresas hoje que não permitem mulher nos cargos mais elevados. Tem um nível que a mulher só pode chegar até aqui. Esse outro patamar ela já não pode alcançar, né? Por mais competência, por mais habilidade, por mais currículo que ela tenha, existem empresas que não aceitam que determinados cargos, né, hierarquicamente falando, os maiores só podem ser ocupados por homem. Então, eu acho que essa é uma barreira que a gente ainda tem muito que atravessar, que a gente ainda tem muito que discutir e de quebrar esses estereótipos, porque isso está totalmente ligado ao estereótipo da mulher enquanto frágil, enquanto que não tem capacidade tanto quanto o homem para chegar a uma posição mais elevada em uma empresa de grande porte. E aí, se a gente for parar para discutir aqui, tem N outras questões por trás disso. E uma delas, que eu acho que cabe a gente ressaltar, é a questão da maternidade, né? Mulher, ela precisa se afastar, às vezes, do trabalho por uma licença maternidade, precisa perder um dia de trabalho porque um filho adoeceu. Então, assim, essa é uma outra discussão muito maior. Mas, é assim, é apenas um exemplo de um dos pontos que atravessa essa questão da mulher ocupar determinados cargos maiores hoje dentro do mercado de trabalho. Érica, você tocando nesse ponto da maternidade, a gente está em agosto de 2020, pandemia, Covid-19, e um tema que surgiu foi a questão do home office para as mulheres. Como foi mais estressante, tem sido mais estressante, porque parece que ficou definido que essas mulheres, além de trabalhar em casa, elas tinham que manter e acumular as tarefas domésticas e seu trabalho como mãe, o que foi uma demonstração escancarada de que há uma desvantagem, uma grande diferença para as mulheres. Ou seja, antes da pandemia, essas mulheres que trabalhavam fora, elas também tinham essas atividades em casa, e isso parece que estava quase sendo, não era visto assim. E a gente sabe que isso gera desvantagens no mercado de trabalho. Essa sobrecarga do que a gente criou como responsabilidade feminina no cuidado materno, no cuidado doméstico. É incrível como as mulheres foram entrando no mercado de trabalho de uma maneira competente e rápida, mas tentando dar conta das duas coisas. E a pandemia escancarou isso, né? Nossas mulheres estão fazendo as duas coisas. Sim, Helder. Inclusive, isso me remeteu a um texto que eu escrevi lá para o nosso blog, o blog do Sexos. Pessoal, acompanhe também o blog, temos postagens semanais, postagens bacanas, não só sobre escolha profissional e carreira, mas entre N questões que atravessam o gênero e sexualidade humana. E assim, quando você fala isso, acabou me remetendo à construção desse texto. Que assim, o trabalho doméstico ele não é visto, não é valorizado enquanto trabalho. A mulher que tem enquanto tarefa só o trabalho doméstico, ela não trabalha. É assim que as pessoas veem, porque o trabalho doméstico ele não é valorizado enquanto trabalho. E agora, nesse momento de pandemia, nessa questão do home office, onde as pessoas começaram a trabalhar em casa, o que era uma dupla jornada para a mulher acabou se tornando uma tripla jornada. Quem já tinha uma tripla ficou com uma quádrupla jornada, porque além de ter que lidar com as questões de carreira, com o seu trabalho dentro de casa, né? Ela precisou dar conta das tarefas domésticas, do cuidado com os filhos não estavam indo para a escola, mas quem era que acompanhava o homeschooling desses filhos? A mulher. Se, por exemplo, tem alguém de idade ou tem algum familiar doente, onde aquela mulher é cuidadora, ela agregou também ainda mais essa tarefa de cuidado. Então, assim, esse momento de pandemia escancarou ainda mais. Eu queria aproveitar então e perguntar para você agora o que é que você está fazendo no mestrado? Tem a ver com a escolha profissional, mas você também está precisando fazer uma revisão sobre essas diferenças de gênero de uma maneira teórica mais geral, né? Essas diferenças de gênero que você tem encontrado na questão tanto da escolha profissional como de carreira, elas têm uma diferença cultural no Brasil, em outros países. A gente tem uma luz no fim do túnel, as coisas estão melhorando. O que é que você já encontrou?
Então, Helder, no meu primeiro estudo do mestrado foi um estudo de revisão, e aí a gente já começou a perceber que existem poucos estudos sobre gênero dentro da escolha profissional, né? E aí, o segundo estudo, eu já estou fazendo um estudo empírico, né, sobre essas diferenças propriamente no público de adolescentes. É claro que em algum momento as discussões acabam entrando também para o mercado de trabalho e para a carreira, porque aquele adolescente que escolhe, ele está escolhendo para daqui a alguns anos ele adentrar no mercado de trabalho. Então, assim, temos poucos estudos quando a gente pensa na questão de escolha, mas já temos estudos mais recentes adentrando realmente as questões de carreira e a questão do mercado de trabalho. Mas, assim, são suficientes? Não, não são suficientes ainda. A gente precisa ainda mais trazer novas informações sobre esse tema, porque a maioria dos estudos que tem a respeito disso, o que eles trazem enquanto considerações é que mais questões precisam ser investigadas porque ainda não são suficientes. Érica, o que você falou me lembrou o seguinte, é uma relação de mão dupla. O que acontece no mercado de trabalho hoje e a maneira como os adolescentes e jovens enxergam o que está acontecendo influencia na própria escolha deles, né? Então, a partir do momento que a gente já tem modelos de mulheres que assumem lugares de liderança, de lugares profissionais que antes eram exclusivos dos homens, a partir do momento que isso vai acontecendo, isso se torna um exemplo e um modelo para que jovens e adolescentes percebam, eu também posso ocupar esse lugar. Então, quando a Sim. gente investiga a influência hoje nas escolhas profissionais de jovens, eles estão se espelhando e refletindo o que acontece na nossa sociedade de uma maneira mais ampla, né? No papel que algumas mulheres já conseguiram alcançar. É impressionante a gente pensar, Érica, por exemplo, que algumas questões que em outros países e já são tratadas como um direito e não uma desvantagem, no Brasil ainda pode ser enxergado como desvantagem. A gente vê até pessoas públicas falando disso abertamente, como você tocou aí, o direito à licença maternidade, o tempo que a mulher precisa para o cuidado com as crianças na sua maternidade, a divisão desse tempo com os homens, né, que também tem que assumir responsabilidades domésticas e responsabilidades parentais. Isso a gente ainda está engateando. Quando a gente pensa que países têm 1 ano de licença maternidade, e a sociedade não vê isso como um fardo, vê isso como um direito, a gente percebe como a gente está mal quando a gente discute o nosso tempo de licença maternidade e empregadores e às vezes até políticos falam que isso é uma grande desvantagem. Eu vou dar um exemplo que eu já comentei com você no grupo de pesquisa. Na vida acadêmica, a gente tem um retrato, um reflexo dessa diferença que você está falando. E olha que na universidade a gente imagina que as pessoas deveriam estar em outro nível de discussão, né? Mas a gente vê Sim. uma diferença de gênero na vida acadêmica. As mulheres, elas têm entrado na vida acadêmica com muito mais dificuldade do que os homens sempre tiveram mais espaço na universidade. E mesmo assim, as mulheres ainda enfrentam barreiras. Só recentemente, uma mulher que está fazendo mestrado ou doutorado começou a ter direito à licença maternidade com a bolsa da cápsula do CNPq. Quando eu fiz doutorado, minhas colegas que engravidaram, elas perderam esse tempo para fazer a sua tese e perderam o tempo de bolsa, né? Que não é, sabe, é o direito dela. É incrível, dentro da própria universidade. E a gente vê, inclusive, professores que dizem é complicado ter uma aluna mulher para fazer um mestrado, vai que ela engravida, e aí como é que vai seguir a pesquisa? Quando eu ouço isso, eu não acredito que dentro da universidade a gente ainda escuta coisas desse tipo, né, Érica? E o exemplo que isso está dando para os jovens e que modelo a gente está formando, né? Érica, eu acho esse papo bem legal. Queria saber se você quer complementar com alguma coisa, mas o nosso tempo já está estourando. Voa o tempo no YouTube, e recomendar ao pessoal que leiam. Recentemente, daqui a pouco, vai sair um capítulo de livro de Érica sobre esse assunto e eu vou botar o link aqui embaixo para quem quiser saber qual é o capítulo para ler. Você tem alguma coisa, Érica, para a gente encerrar?
Tenho sim, Helder, bem rapidinho, né? Só pegando um gancho do que você falou, né? Da nossa perspectiva aqui no Brasil. Quando eu fiz meu estudo de revisão, eu me pautei apenas em estudos nacionais, compreendendo de que essa é uma realidade específica do Brasil. Outros países já avançaram em relação a essa discussão. Mas, né, nesse nosso contexto atual, principalmente, essa é uma discussão que precisa ser levada adiante. E aí, quando você fala desses exemplos que os adolescentes têm de pessoas chegando a determinados patamares, né? O adolescente enxerga a profissão como uma forma de ascender a papéis sociais. Então, assim, quando ele tem esses exemplos de mulheres alcançando grandes voos dentro da carreira, chegando em altos patamares, né? Ele e aquilo ali de alguma forma influencia na escolha dele, porque ele enxerga a escolha da profissão como uma forma dele de ascender socialmente no ambiente em que vive. E pegando um gancho com outra coisa que você falou, né, a respeito dessa discussão dentro da academia, a gente tem que pensar nessa discussão não apenas na questão escola, na questão escolha profissional, na questão só acadêmica também a nível de universidade, mas também de inserir isso no mercado de trabalho, né? Porque, assim, muitas pessoas estão saindo de desvantagem no mercado de trabalho porque talvez até os próprios profissionais que estão atuando, seja em RH, por exemplo, ainda não está tão enraizado essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Então, assim, em termos escolares é importante essa discussão, em termos acadêmicos, pelo que você falou, também é. E eu conheço exemplo de pessoa que disse que foi questionada numa entrevista de mestrado de você é casada, pretende engravidar, né? Eu conheço exemplos como esse. Então, assim, isso mostra o quanto, não só em termos escolares, mas na própria academia, onde a gente espera que as pessoas estejam em um outro nível de discussão, que essa nossa discussão chegue até lá, chegue na escola, chegue na academia e chegue também nos profissionais no mercado de trabalho. Que bom, Érica, que você falou isso. O assunto é bem denso, é bem importante a gente debater isso. O nosso tempo aqui e o que a gente conseguiu aqui está muito ainda no início do debate, é só para despertar em quem está assistindo esse tema. A gente pode Sim. botar sugestões de leituras aqui embaixo para se aprofundar, e aí, dependendo dos comentários de você que está assistindo e da repercussão desse vídeo, a gente pode fazer mais conteúdo sobre esse assunto. Então, vocês podem pedir, comentar e tal. Eu quero agradecer, Érica, mais uma vez. Foi muito bom essa conversa, breve, mas muito boa. E daqui a um tempo a gente volta a falar, que eu quero que você conte para o pessoal sobre o seu estudo específico do mestrado, que já está quase acabando. Então, obrigado, gente. Mais uma vez, siga o canal, curta esse vídeo, siga as redes sociais do Sexos, que vai passar aqui quando acabar o vídeo. E obrigado, divulguem o Sexos Virtual. Obrigado, Érica. Tchau, pessoal. Obrigada também, Helder, você pelo convite. Fiquei lisonjeada de poder vir falar sobre o tema e futuramente de poder vir aqui falar um pouquinho sobre a minha dissertação de mestrado. Muito obrigada pelo convite. Que Tchau, bom. pessoal. Tchau, Tchau. Helder.